survive, buried deep beneath the sand. I came back with bloodied hands. Every scar became my name, every loss became my rage. In this world where weak ones fall, I won't fear the storm at all. Rise through the wasteland, fight till the very end. No, I will never run. The desert made me overcome. Born from the dust, made by the pain, I became the weapon of a world in flames. Stand through the storm, don't look away. Even if the heavens fall, I will still remain. I will still remain. Em um mundo sem esperança, um jovem havia vivido de uma forma ainda pior. Os fracos possuíam seu destino selado, e era por isso que o jovem, em meio ao deserto, estava sendo devorado por um verme gigante. Cerca de 100 anos atrás, um feixe de luz aterrorizantemente brilhante atingiu a Terra. Essa luz começou a devorar toda a vida no planeta, e o pequeno planeta azul, que foi o berço de todas as coisas, logo se transformou em um enorme deserto. Tudo o que restava para os poucos humanos restantes era construir suas próprias fortalezas. Um jovem viajando de trem reclamou sozinho: se vão destruí-los, façam apropriadamente. Por que deixar apenas os insetos vivos? Enquanto ele reclamava, alguém o empurrou contra a parede do trem. Um homem musculoso zombou, mandando-o dizer seu nome. O jovem respondeu impotentemente: Zeon. O homem musculoso gargalhou com seus companheiros. Você só tem um nome? Você não tem vários pais, tem? Ha ha ha. O jovem mordeu os lábios, contendo sua irritação. O homem sentou ao lado dele, colocando o braço musculoso sobre o pescoço de Zeon. Relaxa, garoto. Estamos todos juntos. Não deveríamos nos dar bem? Os caras que andavam naquele ônibus de mineração geralmente possuíam uma coisa em comum. Nenhum deles era realmente um mineiro. Eles eram criminosos ou fugitivos, sempre ao menos um dos dois. Enquanto o homem continuava a tagarelar ao seu lado, Zeon perdeu a paciência. Ele se virou dando um soco rápido que jogou o homem no chão. Zeon caminhou na direção dele. Você quer saber o que eu sou? Um assassino. Estritamente falando, Zeon não havia feito contra uma pessoa o que revelou ser, desde que, na Nova Seul, apenas os fortes eram considerados pessoas. Para ele, não havia nada demais em jogar mais um pedaço de lixo fora. Alguns ratos haviam tentado roubar suas coisas, e Zeon tratou de eliminá-los. O homem caído no chão avisou, antes de sua consciência se esgotar. Meu irmão é Lee Jiryong, ouviu? Você está acabado, bastardo. Zeon se assustou ao ouvir tal nome. Se os fortes eram considerados pessoas, os despertados eram os deuses acima deles. Um mero rato como ele próprio reconhecia ser, ofender uma pessoa desse calibre era desistir de sua existência. Rumores se espalharam de que Lee Jiryong estava procurando por Zeon. Antes que ele soubesse, já estava dentro do ônibus que ia em direção às minas. Enquanto Zeon continuava a socar, o homem que era alvo de seus punhos sorriu zombeteiramente. Você já acabou? Zeon sentiu uma dor de cabeça repentina. O homem o havia agarrado e o jogou por cima dos bancos do trem. O homem acabou revelando estar ali pelo mesmo motivo de Zeon. Decepcionado porque iria tratá-lo como um irmão, ele zombou. Acho que vou ensiná-lo uma lição, como o irmão que serei. Todos concordam com isso, não é? Das mãos daquele homem saíam chamas, mostrando o poder de um despertado. Zeon nunca esperou encontrar um despertado tão longe de onde saiu. No momento em que ele ia ser atacado, o ônibus subitamente virou. O veículo foi jogado para cima e para baixo, saindo da estrada. Um dos homens feridos bravejou com o motorista. Aprende a dirigir, maldito! O motorista estava murmurando com medo. O homem se aproximou dele, questionando o que ele estava falando. O motorista do ônibus falou mais alto. Eu disse que não estamos mais indo para as minas. Confuso, o homem ferido pelo capotamento questionou o que exatamente ele queria dizer. Com um olhar assustado, o motorista avisou o que via do lado de fora. Nós estamos sendo consumidos. Agora, um gigantesco verme abria sua boca ao redor do ônibus, criando um redemoinho de areia que o puxava para baixo. As pessoas no ônibus começaram a cair umas sobre as outras. Foram jogadas para fora pelas janelas, afundando na areia que o verme gigante engolia. Olhando para trás, Zeon conseguiu ver como aquela situação sempre se repetia. Na Nova Seul, ou quando encontrava um despertado, ou mesmo quando estava sendo consumido por um verme de areia, nada era especial. O motivo era simples. Ele estava em um mundo arruinado,
onde tudo o que possuía era tomado pelos mais fortes. No fim, Zeon só conseguia culpar a si mesmo por ser fraco. Olhando para o céu, ele viu a boca do verme se fechar, bloqueando a luz do sol. Sabendo quantas vezes aquilo já havia acontecido no mundo, o jovem sentia sono com o clichê em que estava vivendo. Nos últimos momentos, ele ainda conseguia imaginar a fantasia de ser só um pouquinho mais forte, o suficiente para sobreviver àquilo. Algum tempo depois, Zeon acordou. Sua mão estava para fora da areia no estômago do verme. Sem que ele percebesse, a areia em volta dele começou a circular, como um redemoinho. Finalmente consciente, ele respirou fundo quando a areia saiu de cima dele, lhe dando algum respiro. Zeon se levantou, recuperando o fôlego. Dentro dele, Zeon sentiu algo mudar. Ao mesmo tempo, ele conseguiu ver desertos distantes, onde a estátua da liberdade havia sido engolida pelas tempestades de areia, ou onde a Torre Eiffel havia enferrujado com a erosão. Pontos turísticos famosos espalhados por todo o mundo puderam ser vistos através dos olhos do jovem. Ele ficou em silêncio, com sua mente indo cada vez mais longe, o mundo completamente seco, coberto pela areia. Os asteroides que o orbitavam, tudo era espalhado nos olhos de Zeon. Como se soubesse o que fazer, ele ergueu a mão, murmurando com a boca seca. Canhão de areia. Toda a areia dentro do verme foi jogada contra as paredes internas do monstro. A enorme pressão criou um buraco para o lado externo. Conseguindo ver o sol mais uma vez, Zeon soube que havia sobrevivido. Nesse mundo maldito, onde tudo havia sido transformado em areia, ele jurou a si mesmo que sobreviveria. Zeon passou a sentir cada célula de seu corpo. Isso significava se tornar um despertado. Enquanto se maravilhava com a mudança, o verme das areias começou a se mover. O monstro gigante atacou o jovem, que finalmente lembrou da fera. Zeon estava prestes a tentar lutar contra o monstro quando um homem o empurrou para o lado. Você está no caminho. Antes que pudesse perceber, já havia sido jogado para longe pelo homem, caindo com areia entrando na boca. Tossindo a areia quente, Zeon perguntou irritadamente quem era o homem e de onde ele havia surgido. Antes que sua resposta fosse ouvida, Zeon arregalou os olhos. O homem havia subido no corpo do monstro gigante. Em cima do verme, com uma grande espada fincada no corpo da besta, o homem comentou: "Quando isso começa a comer, eles crescem ridiculamente rápido." Ele continuou perguntando ao verme: "Já que estar tão alto é assustador, por que você não desce para o primeiro andar?" O homem levantou a perna, chutando a espada e fazendo o verme cair contra o chão. O protagonista se protegeu da onda de impacto e da nuvem de areia criada pela colisão. Ele ainda estava incrédulo que o homem tivesse derrotado o verme de areia tão facilmente. Zeon observou o homem puxar a espada que ficou presa ao corpo do verme. Enquanto tentava descobrir quem ele era, uma jovem de cabelo azul se aproximou animadamente. "Esse é o nosso capitão Jang Yongbeom." O protagonista virou a cabeça para olhar a garota, perguntando-se quando ela apareceu. A jovem de cabelo azul batia palmas. "Ele não é o mais rápido de todos?" Zeon sentiu que o braço que a garota acabou abraçando estava congelando. Ele pulou para longe, enquanto o homem chamado Jang Yongbeom se aproximava, comentando: "Vermes de areia não são oponentes difíceis." Ele chamou a jovem de nome Gisele para repreendê-la, mas apenas suspirou em silêncio. Gisele continuava agarrando o braço de Zeon, que a esse ponto já estava vermelho. Como se não fosse nada demais, ela lhe deu uma rasteira, jogando-o no chão com o sorriso de quem não era uma ameaça. Gisele começou a remover a faixa de pano no braço de Zeon, ansiosa para ver o rank e a habilidade que ele tinha. Ela até já começava a tentar adivinhar. Porém, quando retirou as faixas e não viu nada, se surpreendeu. Gisele chamou o capitão. "Ei, esse cara não é um despertado." O protagonista a amaldiçoou, questionando o que ela estava fazendo. Ignorando-o completamente, Gisele puxou o braço de Zeon para trás, tentando mostrar ao capitão que ele não possuía uma marca de despertado. Zeon achava que a garota estava cega. Não havia como despertados não possuírem a marca. Enquanto Gisele ainda tentava investigar se o jovem que encontraram era um despertado ou não, alguém em um carro blindado começou a gritar: "Parem de enrolar e andem logo! Eu já avisei que o pôr do sol está chegando, depressa!" Gisele finalmente soltou o braço de Zeon, perguntando ao capitão o que fariam com ele. Jang Yongbeom o encarou por um segundo até dar uma ordem: "Jogue ele lá dentro." Ele estava indo para as minas, de qualquer forma. Animada, Gisele jogou Zeon para cima e para baixo, como se fosse seu novo brinquedo. O jipe militar avançou rapidamente pelas areias. A motorista do jipe continuava reclamando: "Por que vocês continuam avançando sozinhos?"
Eu já falei que era o pôr do sol, mas vocês nunca me ouvem. Enquanto ela continuava brigando com o resto da equipe, Zeon, amarrado no compartimento de cargas, precisou ficar em silêncio. Mas ele não estava parado. Diante dele, um pequeno redemoinho de areia, suficiente para caber na palma da mão, se formava. A areia se movia a partir da vontade dele. Portanto, Zeon tinha certeza de que possuía uma habilidade. O que o deixava confuso era o fato de não verem sua marca de despertado. Pensando nela, ele lembrou que sua marca era de uma cor diferente. No pulso de Zeon, além das linhas pretas, havia uma linha que não era amarela nem laranja, mas da cor da areia. As cores de um rank seguiam a afinidade do despertado. Tipos mágicos possuíam a cor azul, enquanto tipos combatentes recebiam a cor vermelha. Embora houvesse vários casos de afinidades diferentes, Zeon nunca havia ouvido falar de manipulação de areia. Ele colocou a habilidade em prática, fazendo a areia que sujava o compartimento de carga subir por seus braços. Mesmo possuindo a marca de menor rank, o rank F, Zeon conseguia sentir que aquela habilidade possuía um potencial infinito, assim como o deserto. Um grande sorriso se estampou no rosto do protagonista. Ele decidiu esperar até que aquele poder fosse realmente dele. Até que chegasse o momento certo, continuaria a escondê-lo. Manipulando a areia para formar uma esfera na mão, Zeon desejou não apenas o deserto, mas todo o mundo para si. Quando o sol já estava se pondo, o carro militar se aproximou das minas. Um complexo de prédios ao redor de grandes rochas espinhosas que subiam em direção às nuvens. Zeon estava vendo as minas de pedra de mana pela primeira vez. Ali, havia desde um ponto de checagem até tudo o que poderiam precisar. No fim, pareceu apenas uma cidade normal no deserto. Enquanto olhava em volta, um homem gritou com ele, mandando-o seguir. Zeon pediu que o homem o desamarrasse, mas apenas recebeu mais gritos. Cale a boca antes que eu amordasse sua boca também. Zeon foi forçado a apenas segui-lo. Ficando para trás, o capitão Jang observou Zeon comentando: definitivamente isso é estranho. Se espreguiçando, Gisele perguntou se ele estranhava o fato de haver um único sobrevivente no ataque do verme, algo que podia ser uma completa coincidência. Jang Yongbeon, no entanto, confiava em seus instintos, e eles lhe diziam que não era coincidência. Após derrotar o verme das areias, ele descobriu um grande buraco no corpo do monstro. O capitão se arrependeu por não ter ao menos perguntado o nome do garoto, mas teve a sensação de que se encontraria novamente com ele. Quando entrou na cidade mineira, Zeon encontrou bares, restaurantes, grandes prédios e pessoas se divertindo. Ele olhou em volta, percebendo que estava errado em relação ao que pensava sobre a cidade. O homem que o conduziu cortou as cordas nos pulsos de Zeon com uma arma e bravejou: "Calado! Fique quieto até que a pessoa a cargo de você chegue." Quando o homem começou a ir embora, Zeon perguntou se ele iria simplesmente deixá-lo ali sem fazer nada. O homem, no entanto, não se importava em deixá-lo sozinho ou se ele tentasse fazer algo. Zeon olhou em volta, perguntando-se se havia algum local onde pudesse comer. Quando foi pedir informações a um homem, viu em uma parede um cartaz. Um mineiro erguia uma grande pedra de mana usada na construção da nova Seul. O cartaz estampava a frase: "Brilhe com o nosso trabalho." O homem na frente do cartaz parou sua bebida para comentar: "O que você acha? Não é incrível? Essa frase é surpreendentemente verdadeira." Claro que é. A fonte de energia da nova Seul não são exatamente as pedras de mana? O homem de mãos calejadas perguntou. Pegando um espeto de carne, Zeon perguntou o que o homem queria dizer com aquilo, pois parecia insinuar que havia outra fonte de energia além das pedras de mana. O homem apontou para Zeon. "Você, ratos como você, vocês obedecem e se enchem facilmente. Que ótima fonte de energia, não é?" Ele sorria zombeteiramente enquanto falava. Zeon alertou o velho. "A propósito, acabamos de nos conhecer, e você parece ter idade para nadar no rio que leva ao outro mundo." Curioso, o velho perguntou a Zeon como era o interior de um verme de areia. "Você sentiu como se tivesse voltado para a barriga da sua mãe?" Surpreso, Zeon perguntou se as pessoas já sabiam a resposta. O homem gargalhou do jovem, avisando que aquilo não era um esconderijo contra monstros. Zeon o corrigiu, afirmando estar ali para fazer dinheiro. Desacreditando do garoto, o homem afirmou que lhe mostraria algo divertido. Ele apontou para algo atrás dele. Havia pilhas de caixas, as quais Zeon reconheceu. "Você tem demência? O que há de tão engraçado no lixo? O que são essas coisas?" O homem riu mais uma vez, revelando estar coletando aquilo que guardava do resto das pessoas que iam às minas. Com um olhar afiado, avisou:
você também acabará assim. Ele revelou algo que causaria pesadelos a muitos. Todos que vieram aqui no início tentaram não entrar nas minas. Você sabe como são as minas, não sabe? Eles tentam resistir até o fim porque acreditam que perecerão se entrarem nas minas. Mas no fim, tudo o que fazem é atrasar o inevitável. Eles acabam perdendo tudo o que têm e se encontram no mesmo lugar, pensando que prefeririam estar nas minas. O velho, que falava coisas sem sentido, começou a filosofar. Dizem que quando um homem perece, ele deixa para trás uma marca, mas lixos como vocês não deixam nada além de podridão quando se vão. Estou ansioso para ver o que você deixará para trás. O protagonista rangeu os dentes, recuando perante as maldições do velho. Ele se levantou, pretendendo ir embora, e perguntou quanto custava o espetinho que comeu. O homem sorriu, afirmando custar 10 sóis. Zeon jogou o espeto vazio na mesa, fazendo-o quicar e voar para longe, quase enlouquecendo com o valor. Por acaso você polvilhou ouro em cima da carne? O homem riu, afirmando que tudo ali era escasso. Até mesmo o espeto que ele jogou fora deveria custar cerca de 9 sóis. Zeon sorriu maliciosamente, até zombando da carne que o velho usou para fazer o espetinho. Ele se desculpou, avisando que não tinha tanto dinheiro. Enquanto reclamava que estava sendo extorquido, diversos outros vendedores e açougueiros pegaram suas armas, cercando-o. Quando Zeon percebeu, já estava cercado ao ponto de tudo ao redor dele ficar escuro. O velho vendedor perguntou com um sorriso: "Você não está curioso para saber como um velho como eu continua conseguindo fazer negócios em uma mina como essa?" Diversas facas já estavam apontadas para Zeon. Maliciosamente, o velho perguntou o que ele iria fazer. O protagonista bateu na mesa irritadamente, pedindo que o velho se acalmasse. Ele afirmou não ter tanto dinheiro e que, de jeito nenhum, uma carne custaria 10 sóis. O velho pensou em uma alternativa. "Eu lhe deixarei pagar de outra maneira. Que tal a pedra de mana em seu bolso?" O protagonista começou a suar, surpreso ao ouvir que o velho sabia de sua pedra de mana. O homem estendeu a mão, mandando Zeon mostrar a pedra para ele, pois a avaliaria por um preço justo. Enquanto Zeon continuava se recusando, um homem se aproximou dele. A mão gigante do homem o jogou contra a mesa, bravejando ferozmente. Naquele momento, Zeon murmurou: "Explosão de areia." A mão que o segurava voou contra os outros comerciantes, com a areia atacando todos os homens que o cercavam. Assim, ele estaria livre. Porém, era isso o que ele pensava em fazer, e não fez. Ele ficou em silêncio, com o nariz machucado, enquanto o homem que o segurava perguntou se, por acaso, ele estava sonhando acordado. Sem alternativas, Zeon jogou a pedra de mana na mesa, amaldiçoando: "Aqui a pedra de mana que você tanto queria." O homem pegou a pedra de mana, analisando-a sem muita vontade. "Um tamanho assim deve valer ao menos 100 sóis." Zeon bateu na mesa irritadamente. "Isso vale ao menos 300. O que você quer dizer com 100? Com o homem não cedendo, Zeon rangeu os dentes irritadamente. Ele abaixou a cabeça. Internamente, amaldiçoava a todos, mas afirmou para si mesmo que ainda não era hora de mostrar seu poder de despertado. Com uma voz calma, pediu que o homem ao menos lhe desse o troco. Os comerciantes ao redor cumprimentaram uns aos outros, comemorando mais uma fraude. O velho vendedor de espetinhos sorriu e, sendo generoso, apontou para as tralhas que possuía em sua barraca. "Como você é um novato, pegue alguma coisa dali, mas só uma." Zeon começou a vasculhar o lixo, esperando que houvesse algo que valesse a pena pegar. O homem o observou. Nunca havia visto alguém que se importava tanto em não perder algo. Enquanto Zeon colocava todo tipo de coisa na cabeça, como chapéus ou narizes falsos, encontrou algo que, segundo o homem, havia sido deixado ali por uma caravana. O item não parecia anormal, mas certamente era algo que interessaria Zeon: uma ampulheta de areia. Zeon imediatamente se levantou para ir embora, ignorando o homem que dizia que ele havia pegado algo inútil. Antes de ir, no entanto, Zeon perguntou o nome do velho. Arrogantemente, o homem gritou: "Meu nome é Clexi." Zeon se despediu. "Que nunca mais nos encontremos, Clexi." O homem riu enquanto ia em outra direção, afirmando não saber se isso realmente não aconteceria. Longe dali, Zeon observou a ampulheta de areia preta que obteve. Ela demorava cerca de 10 minutos para a areia passar pelo gargalo. Atualmente, Zeon estava no alojamento dos mineiros. O protagonista inspirou, concentrando-se. Seus olhos brilharam com um dourado cor de areia quando ele tentou usar seu poder na areia para fazê-la se mover. Porém, nada aconteceu. Ele só conseguia ver seu próprio reflexo no vidro. No fim, apenas acreditou que aquele item não estava ligado ao seu poder, mesmo tendo tido certeza disso quando o viu pela primeira vez. Ainda assim,
Um déjà vu estava presente na mente de Zeon. Ele sentia como se aquilo tivesse sido preparado para ele, como se estivesse o chamando, mesmo naquele momento. De repente, alguém chutou a porta do dormitório de Zeon. Você é o novo cara que acabou de aparecer? O homem repleto de cicatrizes continuou a gritar. Ei, moleque, por que você não está nas minas, hã? Eu, Park Marro, tenho que arrastá-lo? O protagonista o corrigiu. Meu nome não é moleque, é Zeon. E para início de conversa, você devia ter me dito antes para onde ir. Enquanto falava, o homem o atacou com um soco, jogando-o no chão. Para Zeon, aquilo já era rotina. O homem continuou a bater nele, enquanto o amaldiçoava por se atrever a respondê-lo. Mesmo em meio aos ataques do homem chamado Park Marro, Zeon manteve um olhar firme, até que ele parou. Se restringindo, o homem mandou o garoto segui-lo. Com o rosto cheio de manchas, o protagonista jurou. Park Marro, eu me lembrarei do seu nome e terei a certeza de acabar com você. Na entrada da terceira zona mineira, calor e fumaça podiam ser vistos por toda a área. Park Marro entrou na mina, mandando o homem na entrada pegar equipamentos para o novato. Ajudando Zeon a se vestir, o homem avisou que o preço dos equipamentos e das refeições seria deduzido do pagamento dele. A instrução era trazer de volta as pedras de mana que ele minerasse. Perguntando se aquilo era tudo, Zeon questionou quanto recebiam por dia. Antes que pudesse ouvir uma resposta, uma picareta voou na direção dele, atingindo apenas o capacete quando ele se abaixou. Park Marro foi quem atacou com a picareta, bravejando. Eu preciso ensinar o básico! E esse capacete vai ser deduzido do seu pagamento! Park Marro se aproximou do homem na entrada da mina, ordenando que enviasse o novato para o túnel 972. O homem se surpreendeu, tentando avisar algo sobre o túnel da mina. Porém, Park Marro o amedrontou. Você quer ir no lugar dele? O homem apenas concordou, levando Zeon com ele. Enquanto seguiam pelo corredor da mina, ouviram Park Marro gritar uma última vez. Nem pense em subir antes de cavar ao menos uma pedra de mana, ou vou acabar com você. Já se irritando, o protagonista murmurou maldições, surpreendendo o homem ao lado dele. Ei, cuidado para que ele não ouça. Os dois desceram através de uma das torres de pedra, onde podia-se ver o céu a partir do buraco no topo dela e diversas aberturas ao longo de sua espiral. O homem que seguia com Zeon sentiu pena dele. Você foi azarado. Você chegou no dia em que Park Marro perdeu uma aposta. Curioso, o protagonista perguntou se havia cassinos na cidade mineira. O homem assentiu, alertando que também havia todo tipo de corrupção, assim como na Nova Seul. Descendo pelo elevador da mina, o protagonista brincou. Não é de se admirar tantos crimes. Com aquele idiota do Park Marro, os negócios devem estar ótimos por aqui. O homem riu da ousadia de Zeon. Enquanto esperava o elevador descer, o protagonista brincou mais uma vez. Não acredito que tenho que pegar em uma picareta. Eu tenho a pele macia. Vou me machucar facilmente. O homem, no entanto, afirmou que ele não se machucaria. Abaixando a cabeça sombriamente concluiu. Ninguém se machuca lá. Nunca aconteceu. Olhando para o número do corredor, o protagonista viu que finalmente haviam chegado. Aquele era o túnel 972. Saindo do elevador, Zeon perguntou se tudo o que precisava fazer era minerar pedras de mana, afirmando que voltaria logo. O homem, no entanto, o corrigiu sombriamente. Você não vai voltar. Mais de uma dezena de mineiros desapareceu aqui. Eu, pessoalmente, vi 4 desaparecerem. Nós nem mesmo sabemos se ainda estão vivos. O homem fez o elevador subir, deixando o jovem para trás, enquanto se despedia. Me desculpe e obrigado por ir ao lugar onde ninguém quer ir. Vendo o elevador subir, o protagonista gritou. Espere! Para onde você está indo? Você vai me deixar aqui mesmo sabendo que ninguém nunca voltou? Porém, apenas o silêncio o respondeu. Zeon foi deixado sozinho. Zeon descontou toda sua fúria erguendo a picareta enquanto gritava. Malditos bastardos! Tudo porque ofendi eles, e agora me enviam pra cá? Zeon jogou a picareta no chão, e ela ricocheteou, batendo nele antes de correr para as profundezas do túnel. O protagonista correu atrás dela, até que sem perceber se perdeu. Enquanto andava pelo túnel, Zeon notou que a mana presente era incrivelmente densa. Ele se perguntou se ninguém havia notado aquilo porque todos os mineiros eram apenas civis não despertados. Quanto mais andava, mais a mana se tornava densa. Qualquer pessoa normal já teria desmaiado. Perguntando-se qual era a fonte daquela mana, ele finalmente encontrou sua picareta. Porém, ela estava quebrada. Caminhando até a ferramenta, Zeon achou que havia tido sorte por encontrá-la. Mas, a poucos passos dela, um buraco se abriu abaixo de seus pés.
Arregalando os olhos, o protagonista começou a cair no portal. Ele sequer levou a picareta consigo, deixando para trás também o capacete com a lanterna. Como se fosse um sinal, a picareta quebrada acabou formando uma cruz. Tendo sido abandonado pelos pais, desde a infância Zeon se perguntava que tipo de vida queria. Tudo o que buscava era não sofrer de fome. Ele queria ter sonhos como as outras pessoas. Até que um dia, quando tentaram roubar sua comida, ele contra-atacou. Ao invés de constantemente fugir aterrorizado, ele queria uma vida onde não precisasse se preocupar em proteger a própria vida a todo momento. Ele queria fugir, para alcançar uma vida normal como a de muitos. Zeon, após cair no portal, acordou em outro túnel. Após a queda, havia sentido uma dor de cabeça e amaldiçoava. Por que aqui é tão quente? Acenando com a mão à frente do rosto, tudo o que via eram névoa e cinzas. Foi então que finalmente se lembrou de ter caído em um portal. Zeon não havia caído apenas em um portal, mas em uma masmorra. O que estava diante dele parecia a área interna do núcleo da Terra. Lava quente corria como rios entre picos de rochas que derretiam, enquanto eram levadas pela correnteza ardente. Uma pedra caiu próxima a Zeon. Ele instintivamente a pegou, mas precisou soltá-la imediatamente, jogando-a no chão. Droga! Isso está muito quente! Queimar a mão o fez perceber que não estava sonhando. O que deviam ser cinzas vulcânicas em sua mão pareciam areia quente. Zeon sentiu que, se não saísse logo dali, acabaria cozinhando. Rasgando um pedaço de sua calça, ele usou o pano como máscara para as cinzas não entrarem em seu nariz. Tendo entrado naquela masmorra, imaginava que havia uma maneira de sair dali, provavelmente no ponto mais alto dela, o topo do vulcão. Como não havia monstros nos arredores, Zeon acreditava que aquela era a melhor hora para se mover. Ele tentou fazer isso rapidamente. Sendo alguém que não desistia, correu em direção a um córrego de lava, saltando por cima dele até outro monte de terra queimada. Porém, o local onde pousou se desprendeu, caindo em direção ao rio ardente. O protagonista caiu junto com o pedaço de terra, mas conseguiu se agarrar à borda. Ele se esforçou para subir, evitando a lava atrás dele. Batendo no chão irritadamente, Zeon bravejou, jurando: "Parque Marro, seu maldito! Eu vou acabar com você assim que sair daqui!" Zeon rapidamente conseguiu manter o controle, não permitindo que a raiva mandasse em suas decisões. Jurando que sobreviveria, faria qualquer coisa para isso, qualquer coisa para voltar. Até seu objetivo, ainda havia mais 4 saltos que precisavam ser feitos. Se conseguisse executar perfeitamente aqueles 4 saltos, chegaria ao destino. Zeon falou para si mesmo: "Não pare, se mova ao invés de ficar pensando. Minha vida não deve acabar em um local assim." Zeon voltou a correr na direção da borda do rio de lava, saltando mais uma vez. Porém, de dentro do rio de lava, um crocodilo gigante surgiu, abrindo a boca para engoli-lo. O grande crocodilo fechou a boca, voltando para dentro da lava. A lava borbulhava ao redor da fera, que nadava após tentar obter seu lanche. Porém, daquela vez, não havia conseguido. No céu acima do crocodilo e do rio de lava, surgiu Zeon, usando o colete como paraquedas após empurrar as cinzas contra a vestimenta para impulsionar-se para cima e escapar de ser devorado. O protagonista, até pouco tempo atrás, não tinha certeza se conseguia controlar as cinzas, mas aquilo havia salvado sua vida. Caindo de volta em uma porção de solo firme, o protagonista desabou no chão. Estava tão quente que sentia que perderia a consciência. Além do clima hostil, também havia monstros. Com o nariz já entupido de calor e cinzas, Zeon estava sentindo dificuldade para respirar. Sua visão estava ficando borrada. Ele já sentia que não sobreviveria. De repente, no entanto, bateu no chão e se forçou a se levantar. Menos de 3 minutos atrás, ele havia dito a si mesmo que sairia dali vivo. Havia um desejo intenso dentro dele. Eu nunca namorei uma garota. Eu preciso sair daqui vivo. O protagonista se levantou e começou a controlar as cinzas nos arredores, avisando: "Senhor Yama, que está do outro lado, ao invés de me levar, receba essa bolsa de couro que estou lhe enviando." O grande crocodilo saiu da lava, subindo onde Zeon estava para persegui-lo. O protagonista avançou, gritando bravamente. Foi nesse momento que ouviu uma voz: "Parece que você tem algo divertido aí." O ataque do protagonista falhou quando perdeu a concentração, olhando para os lados. "Uma voz? Senhor Yama?" A voz surgiu novamente. "Você consegue controlar a areia. Isso é muito interessante." Zeon localizou a origem da voz e olhou para cima. "De jeito nenhum. É ele?" Alguém com cabelos brancos caía do céu em direção ao crocodilo de lava. O protagonista nunca imaginou que se depararia com um velhote caindo do céu.
O velho sacou uma espada. A velocidade de queda dele era tão grande que Zeon antecipou o impacto. Como um cometa, o velho caiu em cima do crocodilo, fazendo-o se curvar para baixo. A onda de choque abalou o piso rochoso e levantou a lava do rio ao redor. Uma forte ventania quente atingiu o protagonista, que se protegia como podia. A onda de impacto havia sido tão grande que ele passou a não conseguir ouvir mais nada. Enquanto se preocupava consigo mesmo, Zeon lembrou do velho que caiu do céu e também do monstro. Quando olhou para cima novamente, viu o velho carregando uma grande espada. O crocodilo gigante estava ao lado dele. O brilho que possuía nos olhos havia desaparecido. Zeon conseguia sentir que aquele homem era completamente diferente. Aquele não era o nível de um despertado forte, mas de uma existência em um patamar ainda mais elevado. O velho caminhou em direção ao protagonista. Seus pés afundavam no chão enquanto andava. Tão pesados quanto seus passos era sua voz ao questionar o jovem. "O que é você?" Eu perguntei qual é o seu nome. Zeon ficou em silêncio devido ao choque. Não ouvindo resposta, o velho avisou que contaria regressivamente, de 3 até 1. A contagem regressiva começou, e quando terminou, ele já estava diante de Zeon. O tempo acabou. O velho pegou a espada nas costas, suspirando. "Já que você não vai falar, eu vou acabar com você." Nesse momento, a audição de Zeon voltou. Ele acenou desesperadamente. "Espere, espere! Eu não sei o que estava acontecendo, mas me poupe!" O velho repetiu a pergunta, querendo saber o nome dele. Zeon se apresentou no mesmo instante. Passando por ele, o velho comentou: "Que nome idiota!" O protagonista revirou os olhos. "Quem você pensa que é para falar mal do nome de alguém?" O velho, após passar por ele, lançou um golpe de espada, cortando o nada à sua frente, como se atacasse apenas o ar, treinando seu poderoso golpe de espada. Ele respondeu Zeon enquanto colocava a espada nas costas. "Eu sou Theoden." Tampando os ouvidos, o protagonista perguntou irritadamente o que o velho estava fazendo. Theoden devolveu a pergunta. "O que você acha que estou fazendo?" Tudo o que Zeon conseguia ver era o velho, o chamando de idiota e o ameaçando. "Eu sou grato por você ter me salvado, mas o que eu fiz de errado?" Ignorando-o completamente, Theoden se abaixou, tocando o chão. "Você é um idiota. Você caiu numa armadilha." O protagonista sequer sabia do que se tratava. Vendo um pequeno buraco no chão de onde saía uma densa mana vermelha, Theoden lhe deu uma explicação. Esse é um fenômeno que ocorre quando a mana de uma masmorra fica supersaturada. Para se proteger, a masmorra cria outra entrada e libera o excesso de mana por essa fenda. O velho revelou também que a mana se prenderia a qualquer criatura viva. Assim que terminou de falar, a mana densa ao redor de Zeon começou a tomar a forma de uma cobra. Tendo o azar de uma vida inteira, o protagonista amaldiçoou Park Marro por tê-lo jogado ali. Theoden se aproximou de Zeon chamando-o: "Ei, idiota!" O protagonista pediu que ele parasse de chamá-lo assim. Theoden não ligou e virou a cabeça de Zeon para que ele olhasse em uma direção. "Foque a mana em seus olhos e veja." O protagonista ficou calado e fez o que o velho disse. Um brilho surgiu nas pupilas dele, enquanto Theoden o instruía. "Não veja com seus olhos, mas com a mana. Sinta a mana no ar." O protagonista olhava para o local onde Theoden havia atacado. Ali havia o corpo de um monstro, que só foi revelado quando Zeon usou a técnica ensinada pelo velho. Aquela era uma fera com habilidades de furtividade. Ela caçava suas presas sem que sequer a vissem. O protagonista nunca imaginou que haveria um monstro tão grande diante dele, e sequer havia sentido sua presença. Se não fosse pelo velho, teria sido devorado sem sequer saber. O protagonista olhou estranhamente para Theoden. O velho já havia salvado sua vida 2 vezes, fazendo-o se perguntar o quão poderoso ele era. O protagonista fez a pergunta que queria saber havia muito tempo. "Quem exatamente é você?" O velho respondeu como antes. "Você é realmente idiota, não é? Eu já disse que sou Theoden, moleque." Zeon não se contentou com a resposta. "Quem exatamente você é para ter esse tipo de poder? E onde é o lugar em que estamos?" O velho não se importou em responder. "Esse é meu campo de caça." Sorrindo de maneira debochada, mandou o jovem ver por si mesmo para descobrir. Mostrando a espada que estava em suas costas, Theoden chamou um nome: Craion. De repente, uma reverberação se espalhou por toda a masmorra a partir da espada.
O protagonista colocou as mãos nos ouvidos para não serem afetados mais uma vez. No momento em que se perguntou o que o velho estava fazendo, olhou para cima, pois uma sombra passou sobre ele. Diversos corvos com asas de fogo passaram a sobrevoá-los. Deorden o chamou mais uma vez. Ei, idiota! Se você não consegue fazer nada, ao menos tente sobreviver. Zeon fez o que o velho falou, tentando se esquivar dos corvos de fogo que mergulhavam para atacá-lo. O pior para Zeon enfrentar era a velocidade em que os corvos atacavam. Ele foi atingido no braço, assim como na perna logo em seguida. Os corvos eram rápidos o bastante para que ele não conseguisse desviar. O mais estranho era que os corvos focavam apenas um lado de seu corpo. Irritado, ele começou a manipular as cinzas e as fez se enrolarem em seu braço, dirigindo-se até a ponta do dedo, sendo disparadas como projéteis. Os corvos eram mais rápidos do que os ataques e conseguiam desviar com facilidade, voltando a mergulhar contra Zeon. Mesmo utilizando as areias e os olhos com mana, Zeon ainda não conseguia acompanhar a velocidade das feras aladas. Sendo atacado por todas as direções, perguntava-se o que fazer. Se aquilo continuasse, seu fim estaria próximo. O velho já havia salvado sua vida 2 vezes, e Zeon não queria perecer apenas para se tornar o idiota, como era chamado por Deorden. O protagonista acabou se lembrando de algo, do momento em que não conseguia ouvir a voz de Deorden, mas conseguia vê-lo. O método para lutar contra os corvos era conseguir atingi-los sem precisar vê-los. Porém, Zeon não sabia fazer isso. Ele tentou pensar e pensar e encontrar uma maneira de lutar. O protagonista, então, tentou mais uma vez fazer aquilo que Deorden o ensinou, focando a mana em seus olhos, mas aumentando a pureza dessa mana. Ao tentar ver as feras voadoras através da mana, e não com os olhos, tudo se tornou mais claro. Um corvo de fogo mergulhou mais uma vez em direção a Zeon, mas no último instante, ele criou uma esfera de cinzas ao seu redor. Sentindo a mana dos monstros, soube exatamente onde eles estariam naquele ataque. Quando o fluxo de mana nos monstros se aproximava, era a hora de atacar. Foi usando a técnica ensinada por Deorden que Zeon percebeu. O velho já estava vários passos à frente do que iria acontecer. Mesmo conseguindo bloquear alguns dos corvos, Zeon ainda precisava enfrentar uma batalha dura. Parecia difícil lutar sozinho, por isso tentava descobrir onde estava o velho. Como se fosse uma resposta, Deorden surgiu acima de um lago de lava, atacando diversos crocodilos ao mesmo tempo. Enquanto brandia a espada, cortando cada um dos monstros, o velho gargalhava. Interessante, que interessante. Estou ficando animado pela primeira vez em algum tempo. Após eliminar mais 2 monstros, ele voltou ao solo firme como um cometa. Ele largou a espada, canalizando mana para os punhos. Eu quero mais, mais. Tragam-me mais de vocês. Todos eles. O número de monstros parecia diminuir. O último deles atacou Deorden, que o cortou suspirando. Que pena. Eu estava acabando meu aquecimento. Por que precisava haver tão poucos? A esse ponto, Zeon se sentiu mal pelos monstros que Deorden eliminou. Ele não entendia como o velho havia derrotado tantos monstros enormes. Com um sorriso e tentando estancar as feridas, Zeon desejou. Acho que não há mais monstros, certo? Porém, a resposta dada a ele foi o som de tremores. A lava começou a subir, alcançando lugares que antes eram seguros. Zeon sentiu uma imensa pressão, como se algo poderoso estivesse se aproximando. A força de seja lá o que fosse, aquilo o fez cair de joelhos no chão, vomitando. Ao enxugar a boca, ele questionou o que estava acontecendo. Deorden revelou. Esse foi o rugido do chefão. O protagonista não acreditou que o velho havia dito tal palavra. Deorden revelou que toda masmorra possuía um boss final. Ele era a origem daquela área, e a razão pela qual havia ido ali. Surgindo atrás de uma das montanhas, asas gigantescas cobriram o céu. O protagonista olhou para cima, de olhos arregalados. Aquilo é o boss? Deorden sorriu perante o desafio. Lá está ele! O Draco Carmesim! O dragão de cinzas rugiu mais uma vez, elevando ainda mais a lava que descia de seu vulcão. Confuso, o protagonista perguntou por que o velho chamou o monstro de Draco e não de dragão. Deorden revelou que, por causa do rank baixo do monstro, ele não recebia o nome da criatura mitológica. O protagonista, ainda assim, temia o poder daquele monstro. As asas do Draco exalavam uma mana densa de cor azul claro, da mesma cor de seus olhos, que encaravam os humanos abaixo do vulcão.
Quando Zeon viu o monstro movimentando o terreno ao seu redor, gritou: "É um campo de força!" Deorden deu alguns tapinhas na cabeça de Zeon, mostrando estar impressionado. "Oh, idiota! Você conhece o campo de força?" O protagonista afirmou ter ouvido falar sobre eles. Monstros de rank B ou superior possuíam seus próprios traços únicos, assim como os humanos. Assim como a marca de classificação dos despertados, um campo de força vermelho significaria a característica de um lutador, enquanto um campo de força azul representaria magia. Enquanto o protagonista falava, gelo começou a se formar ao redor do Draco. Espinhos congelados cresciam, se negando a derreter mesmo naquele ambiente fervente. Grandes icebergs de gelo foram lançados pelo Draco. O ataque caiu sobre Zeon e Deorden, antes que percebessem. O protagonista gritou: "Céus, ele é poderoso demais!" No instante seguinte, um corte em forma de cruz foi lançado por Deorden, destruindo o grande cubo de gelo em 4 partes. O gelo desmoronou diante dos olhos de Zeon. O protagonista nunca havia esperado algo assim, algo que ia além do senso comum, além de qualquer coisa que já havia experienciado antes. Até mesmo tudo o que havia descoberto sobre o velho diante dele estava sendo superado. O grande Draco carmesim abriu a boca, reunindo energia fria no fundo da garganta. Mas, antes que o ataque de sopro fosse usado, Deorden atingiu a cabeça da fera, anulando a conjuração. O Draco possuía garras afiadas para lutar não apenas com magia. Ele tentou agarrar o humano que o atacou, porém seu braço foi bloqueado pela lâmina afiada. Deorden deslizou por cima do braço da fera, porém acabou sendo agarrado. Tendo parado a canalização de seu sopro congelante na metade, quando abriu a boca mais uma vez, o Draco mostrou que o ataque já estava pré-canalizado. Deorden não sentiu medo. Ao invés disso, sorria. Mais uma vez, ele fechou a boca do grande Draco, fazendo com que o ataque congelante explodisse dentro da fera. Deorden gargalhava com a visão. "Hahaha, você está sentindo alguma dor? Sua cara está horrível. Não se preocupe, eu vou acabar com seu sofrimento." Ele segurou a espada com as 2 mãos, erguendo-a para finalizar a fera. "Hoje será o dia em que você deixará de existir." O golpe de espada caiu sobre o Draco, causando um abalo por toda a masmorra. Estando mais próximo do epicentro do ataque do que gostaria, o protagonista tentava se segurar. "Droga, eu vou acabar conhecendo o Sr. Yama mais cedo do que gostaria. Malditos lunáticos, por que eles não podem resolver as coisas apenas com uma conversa?" Zeon tentava fugir da zona de batalha, onde ataques de gelo e espada criavam ondas de choque ou se espalhavam pelos arredores enquanto eram refletidos pelos inimigos que os lançavam. Enquanto corria, o protagonista conseguiu controlar as cinzas da região, criando um escudo em suas costas para bloquear ao menos parte dos ataques que caíam em sua direção. Após se afastar, Zeon voltou a amaldiçoar. Eles não podiam lutar em outro lugar? Como apenas uma onda de choque poderia me causar tantos problemas? O protagonista continuou se esforçando, usando o controle de areia para fazer as cinzas o protegerem. Deorden, por outro lado, gargalhava continuamente, aproveitando cada vez mais a batalha que sempre quis. Ele saltou sobre a cabeça do grande Draco. "Não parece que estamos em um parque de diversões? Meu querido Draco carmesim." O Draco, para tentar tirar o humano de cima de sua cabeça, mergulhou na lava quente. Isso criou uma onda que inundou toda a região próxima, até mesmo a área onde Zeon estava. Com o impacto da batalha, o terreno que antes era seguro começou a rachar. Ondas de choque se espalhavam cada vez mais intensamente. Zeon, que estava em um dos locais que começavam a colapsar, viu a onda de choque viajar em sua direção. Não havia como se esquivar. Ele foi jogado para longe. O corpo do protagonista quicou várias vezes sobre o chão duro, até cair em direção a um rio de lava. Seus olhos revelaram o desespero que sentiu. Ao olhar para cima, via Deorden enfrentando o dragão ferozmente, e tão intensa quanto a batalha no céu era o calor da lava em suas costas. Deorden estava aproveitando ao máximo a batalha. "Isso é tudo o que você tem, Draco? Por que o chefe de uma masmorra continua curvando sua cabeça para baixo?" O velho golpeou a cabeça do monstro, fazendo-o abaixá-la. O Draco não se deixou apanhar. Na boca dele, mais uma vez, energia congelante foi reunida. O velho ficou ansioso para enfrentar o ataque. O sopro de gelo quebrou a barreira do som ao atacar como um canhão, devastando tudo o que havia à sua frente. Névoa gélida deixou a boca do Draco após o ataque. Deorden havia desaparecido da visão dele. "Procurando por mim?"
O Draco olhou em volta, parecendo surpreso. No instante seguinte, uma espada de aura, várias vezes maior que o Draco, caiu sobre ele. O monstro caiu de costas no chão e exalou um suspiro de dor, porém, não abatido. Tendo fincado sua espada na barriga do Draco, Theoden revelou ter gasto 1 ano inteiro procurando por ele. Eu irei forjar a Craion com seu coração. Então diga adeus já. A espada foi empurrada para baixo, penetrando profundamente. A energia gélida do Draco e a força quente da espada entraram em conflito. Porém, a espada Craion se mostrou mais poderosa, absorvendo o inimigo. Theoden puxou de volta a espada, que brilhava, repleta de poder. Ele sorriu, mostrando todos os dentes. Parece que você se tornou mais forte, Craion. Nesse momento, ele ouviu uma voz. Falando com uma espada? Enlouqueceu. O jovem que se agarrava ao precipício elogiou o velho louco por ser forte e conseguir derrotar o Draco. Theoden não esperava ver o garoto vivo, surpreendendo-se. O protagonista lembrou do que aconteceu minutos atrás, quando quase caiu na lava. Quando ele foi jogado contra a lava, manteve a concentração, agindo rápido para controlar as cinzas nos arredores, criando uma fina camada de cinzas entre ele e a lava. Até mesmo Zeon havia se impressionado com sua persistência. O protagonista amaldiçoou o velho. Um velho louco estava criando tantas ondas de choque que meus reflexos melhoraram, me ajudando a sobreviver. O velho musculoso sorriu, elogiando-o enquanto o chamava de idiota. Nesse momento, o céu da masmorra começou a se partir como vidro frágil. Theoden avisou que, com o boss eliminado, ela colapsaria. Zeon ficou nervoso ao ver o velho agarrá-lo pela camisa. Theoden começou a gargalhar e o jogou contra um portal. Adeus, idiota! Zeon amaldiçoou o velho. Seu louco! Você é ainda pior que Park Manho! Quando passou pelo portal, o protagonista caiu em um deserto. Ele comeu areia pela segunda vez em 24 horas. Cuspindo, ele perguntou onde estavam. Theoden surgiu atrás dele. Onde você acha que estaríamos? Fora da masmorra. A voz do velho poderoso se tornou séria repentinamente. Escute, idiota. Ele se aproximou de Zeon. Eu preciso de sua habilidade de controle de areia. Mas agora, você é tão fraco que chega a ser inútil. Apontando em uma direção, ele lhe deu o direito de escolha. Você pode ir por ali até chegar em Seol. Você vai retornar a viver sua vida comum. Apontando para si mesmo, Theoden revelou a segunda opção. Ou você pode me seguir e se tornar algo melhor do que um idiota. O protagonista perguntou por quanto tempo teria que segui-lo. O velho não tinha uma data definida. Alguns meses, alguns anos, talvez até algumas décadas. Eu ainda não sei. Então decida se você vai voltar à sua vidinha medíocre ou apostar sua vida onde há 99% de chances de sequer permanecer vivo. Foi com essas palavras que o velho o mandou escolher. Ao se levantar, o protagonista zombou. Escolher? Que piada! Ele apontou para o velho, perguntando se ele era louco. A escolha parecia ser fácil. Você espera que eu desista da minha casa, cama e conforto para segui-lo pelo deserto? Theoden estava sério ao responder. Sim, exatamente isso. O protagonista coçou a nuca, afirmando que não havia mais o que discutir para tomar a decisão. Eu vou com você. Zeon afirmou que não toleraria não retribuir a ajuda de alguém e lembrou que era fraco demais para se vingar, avisando. Você também está na minha lista, velhote. Tais palavras foram ditas com um sorriso. O protagonista reconheceu o poder de Theoden. Você é a pessoa mais forte que eu já encontrei, e duvido encontrar alguém ainda mais forte. Então eu tenho certeza. Gargalhando, Theoden perguntou do que ele tinha certeza. O protagonista apertou a mão, fazendo a areia levada pelo vento se reunir. Tenho certeza de que se eu for com você, poderei me tornar mais forte. Theoden avisou que ele se arrependeria dessa convicção algum dia. Assim, ele começou sua marcha. Me siga, idiota. Temos um longo caminho a percorrer. O tempo passou, e o sol que queimava entre as nuvens fazia Zeon se banhar em suor. Ele implorava para o velho andar mais devagar. Eles já estavam caminhando havia 6 horas sem uma pausa sequer. Theoden estava em silêncio, o que enlouquecia Zeon. Por que você não diz nada? Você é um adolescente revoltado. O que há com essa sua mudança de humor? Estava tão quente que Zeon imaginava que a temperatura passava dos 50 graus. A areia até mesmo estava se tornando um empecilho para que ele andasse. Nesse ritmo, ele imaginava que ficaria desidratado em breve. Theoden comentou de repente.
Que idiota! Você não consegue sequer usar 1% do seu poder total. Confuso, o protagonista perguntou o que ele queria dizer. O velho zombou, já que o jovem conseguia controlar a areia e ainda assim pateticamente sequer conseguia andar direito. Levando as mãos à cabeça, Zeon reclamou. Isso soa fácil para você, mas só faz 2 dias que eu despertei. Deorden questionou se isso era um problema. Ao ouvir o garoto afirmar que era um rank F e não um despertado de rank alto como ele, o velho se enfureceu. Agarrando Zeon pela camisa, ele bravejou. Seu idiota estúpido. E daí se você é um rank S ou rank F? Ninguém nasce em um rank alto. Mesmo se nascerem, a chance é muito rara. Você quer desistir de tudo só porque não é um desses abençoados? Após sua explosão de fúria, Deorden soltou o garoto suspirando. Ele recomendou que Zeon parasse de reclamar e pensasse mais em como poderia usar o próprio poder. Ele colocou a mão no ombro do protagonista, aconselhando-o. Esse é seu poder, então você é quem mais conhece ele. Você precisa quebrar seus limites e descobrir como crescer e usá-lo. O protagonista estava começando a ficar emocionado com o apoio dado por Deorden, até sentir o velho apertar seu ombro. O velho bravejou. Você entendeu, idiota? Se você não descobrir como usar seu poder, você já era. Enquanto eles brigavam, não perceberam a aproximação de alguns animais que se camuflavam na areia. Sendo pressionado por tanto tempo pelo velho, o protagonista, ao dar um passo para trás, fez as areias ao seu redor se erguerem. Tentando analisar sua habilidade, Zeon descobriu que conseguia controlar as areias a até 5 metros de distância. Zeon deu um passo à frente, usando o que aprendeu para condensar a areia abaixo dos pés, evitando afundar. Com seus pés não afundando, ele correu alegremente. Está funcionando! Meus pés não afundam! Apesar da alegria, Zeon sentiu que aquilo consumia muita mana. Não seria bom usar tal habilidade por muito tempo. Ele então tentou focar a mana em suas pernas, cobrindo-as com areia. Deorden o ouviu tentar várias coisas diferentes e sentiu uma grande nostalgia. A doce juventude. Tentar de novo e de novo com certeza é um privilégio dos jovens. Zeon continuava tentando, mesmo após falhar. Deorden sabia que ele era um rank F. Seu poder bruto e controle de mana eram, no máximo, rank D. Após conseguir andar na areia ao tentar outra coisa, o protagonista correu até Deorden alegremente. Velhote, veja, se eu controlar a mana tocando meus pés, andar é muito mais fácil. Zeon estava tão alegre que zombava do velho por não conseguir fazer o mesmo. Sendo tão irritante, Zeon recebeu um soco na cabeça. Derrubando-o no chão, Deorden o repreendeu. Pare de me importunar, moleque irritante. Não desperdice sua energia ou você não vai conseguir sair do deserto. Avisando que não tinham tempo, Deorden o mandou se levantar logo. A consciência de Zeon, no entanto, estava quase falhando por causa do impacto, e ele não se levantou mesmo quando o velho o chamou diversas vezes. Quando acordou, Zeon se perguntou onde estava. O velho ao lado dele comentou: Você finalmente acordou, idiota. Eu passei por maus bocados graças a você, que me fez perder tempo. Zeon mandou o velho olhar para ele, que já estava todo ferido a ponto de não poder ajudar. Enquanto ele falava, o velho jogou um pedaço de carne seca para ele e o mandou comer enquanto o ouvia falar. Inesperadamente, o velho iria contar a história de sua juventude. O velho se sentia nostálgico ao lembrar. Naquela época, mesmo que você fosse fraco ou não tivesse talento, a sobrevivência não era um problema. Proteger os fracos era considerado um ato de grande orgulho. Você consegue imaginar isso? Mas como você sabe, o mundo mudou. Enquanto o protagonista continuava a comer, ele ouviu o velho dizer que aquela podia ser uma realidade normal para Zeon, mas ele próprio nunca havia conseguido se acostumar a ela. Deorden o avisou que, se quisesse encontrar um fim trágico mais confortável, poderia continuar daquele jeito, mas, se não quisesse, havia chegado a hora de se levantar. O protagonista obedeceu e, enquanto se levantava, perguntou-se por quantos anos o velho havia vivido para ter tantas memórias. Deorden, comendo a carne seca, sequer mastigava, apenas a deixava se tornar macia com a saliva antes de engolir. Parecia ser a maneira correta de se viver em um deserto, onde a água era escassa. O protagonista bufou internamente, tentando imitar o velho. Ao invés de lhe dar o peixe, Deorden parecia tentar ensiná-lo a pescar, mesmo que Zeon nunca tivesse visto um peixe em sua vida. O protagonista seguiu ao lado do velho quando ele continuou a viagem, pedindo mais um pedaço de carne seca. De repente, Zeon espirrou. O frio da noite no deserto era muito mais congelante do que ele imaginou que seria.
Além do frio, Zeon estava sofrendo de privação de sono, já que o velho havia passado a noite toda conversando com sua espada. Quando Zeon afirmou que estava com sede, perguntando se havia água em algum lugar, ele viu o velho espremer uma camisa, fazendo cair água dentro da própria boca. O protagonista rangeu os dentes, amaldiçoando-o por não ter dito nada antes. Acreditando que aquilo era suor, Zeon tentou lamber o próprio corpo, até que o velho o chamou. Ei, idiota! Enquanto reclamava da forma como era chamado, Zeon foi instruído pelo velho a notar o que estava nos arredores. O protagonista começou a sentir uma vibração. Após ela, uma segunda. Antes que percebesse, já estavam cercados por monstros. Aquelas eram hienas com chifres, monstros noturnos. Theoden perguntou a Zeon se ele conseguiria sobreviver sozinho ou se precisaria de ajuda. Enquanto conversavam, as hienas começaram a ranger os dentes, salivando antes de caçar seu jantar. O protagonista sorriu com a pergunta do velho e estendeu um dedo, apontando para as hienas. Se eu preciso de ajuda? Claro que não, porque eu vou sobreviver do meu próprio jeito. O protagonista controlou as areias para se reunirem ao redor de seu corpo. Ao mesmo tempo, dezenas de hienas correram na direção dele. Reunindo as areias, ele as afunilou na ponta do dedo. Com o disparo de um projétil de areia, derrubando uma hiena, ele em seguida fez espinhos crescerem ao seu redor, jogando diversas delas para o alto. Mesmo assim, as hienas não paravam de se aproximar, a ponto de deixá-lo estressado. Suas malditas! Quantas de vocês existem? O protagonista sentiu o vazio em seu peito. Antes que fosse devorado, acabaria ficando exausto com a perda de mana. Ele tentou pensar em um plano. Naquele momento, poder bruto não era o que importava, mas uma maneira de atacar eficientemente enquanto gerenciava sua mana. O protagonista continuou pensando em como conseguiria lutar usando pouca mana. Seus pensamentos foram cessados quando sentiu um dos monstros morder seu braço. O protagonista se revoltou e deu um soco na hiena. Rangendo os dentes, ele viu o braço dolorido ficar repleto de buracos de mordida. Mas foi graças a esses buracos que ele pensou em algo. As hienas continuaram correndo na direção dele para atacarem em grupo. Zeon havia tomado uma decisão. Fazer um buraco era tudo o que ele precisava para derrotar as feras. Com um aceno de mão, espetos de areia se ergueram e com um único buraco feito na cabeça dos monstros, ele os derrotou. O protagonista gargalhou alegremente, comemorando por ter conseguido derrubar várias das hienas. Em uma batalha, a mana estava diretamente ligada à sua vida. Se você entrasse em pânico e queimasse mana excessivamente, seu fim chegaria mais rápido. Tentando se ajustar aos oponentes, Zeon criou espetos de areia do tamanho correto. Do outro lado, Theoden também era atacado por hienas. Uma até conseguiu morder seu braço, o deixando furioso. Eu não vou poupar um cachorro que morde pessoas! Um sorriso malicioso surgiu no olhar do velho. Zeon percebeu que algo grande estava para surgir. Erguendo a espada, Theoden bravejou. Eu vou acabar com todos vocês. Uma energia sombria crepitante explodiu pelo deserto sombrio, alcançando os céus e gerando uma onda de choque que jogou os corpos das hienas para longe. Zeon criou uma barreira de areia para não ser atingido. Enquanto reclamava, Zeon notou o grande buraco criado pelo impacto do ataque. Ele se perguntou se Theoden era realmente um humano. O protagonista alertou a si mesmo para agir com cuidado dali em diante, pois, se algo desse errado, ele seria enterrado junto aos inimigos. Enquanto pensava, ele ouviu alguns grunhidos. Theoden subiu em uma grande hiena. Você é o líder, certo? Para um líder, você está chorando bastante. A hiena se enfureceu com a zombaria. De seu chifre, raios surgiram. Theoden ficou surpreso ao ver o campo de força do animal e estendeu a mão para tocar no chifre da fera. Zeon se assustou, achando que o velho estaria em perigo. Porém, Theoden pegou o ataque com as mãos nuas. O protagonista quase perdeu os sentidos com tamanha reviravolta. Com o raio que o atingiu, o velho agradeceu. Graças a isso, a tensão em meus ombros se foi. Assustadoramente, ele se despediu da fera. Agora que sua massagem acabou, adeus. Com um soco, a grande hiena foi enterrada nas areias. Zeon foi banhado pelo vermelho das partes internas da hiena, enquanto tentava evitar perder a sanidade com o velho louco. Zeon usou a pele de uma das hienas para cobrir seu corpo. Avisando que já haviam derrotado todas, ele perguntou a Theoden se deveriam prosseguir. O velho arrancou o chifre da hiena líder, revelando que ele possuía muitos usos. Ele até mesmo possuía o atributo elétrico, e se fosse refinado bem, se tornaria uma bela arma. Ele jogou uma adaga para Zeon.
O velho avisou que ele teria que obter a própria comida, pois não seria fácil dali em diante. Enquanto cortava a carne animal, Theoden deu uma boa lição de açougueiro. Os músculos de uma hiena chifruda são altamente tóxicos, então você morrerá se os consumir, mas a carne do flanco é segura. Vendo o jovem encará-lo, Theoden avisou que o sol logo iria nascer, mandando-o se apressar. Zeon olhou para o corpo das hienas com algum nojo, porém se apressou, pois o sol já aparecia no horizonte. Com a viagem continuando, o protagonista assoviava enquanto comia carne seca. Ele carregava nas costas um pano cheio de carne obtida recentemente. Apesar da sede, ele estava bem alimentado. Andar também havia se tornado fácil graças à sua habilidade. Ele se juntava a Theoden, provocando: "Com inveja, vovô. Eu me pergunto se você está se esforçando demais para a sua idade." Theoden tentou dar um soco nele para puni-lo, mas, já esperando por isso, Zeon desviou. Porém, ele não foi capaz de se esquivar da espada que o atingiu e o fez cair. O velho musculoso o repreendeu. "Seu pirralho louco, alguns de nós estamos nos esgotando até a exaustão, e você está se fazendo de convencido só porque tem uma maldita habilidade útil." O protagonista mostrou a língua para ele, afirmando que continuaria a brincar. Ele também reclamou: "Eu já estou com sede, e você continua me jogando na areia." Perguntando pelo que estavam procurando ao andar tanto, o protagonista de repente sentiu alguma umidade no ar. Zeon achou que estava louco, porém o velho também parecia ter sentido o mesmo. Eles olharam para o horizonte distante. O protagonista se perguntou se havia alguma coisa lá, talvez um oásis. A dupla continuou a caminhar, subindo em uma montanha de areia. Zeon ficou extremamente feliz, pois encontraram algo extremamente famoso nos rumores: um oásis. Diante deles, estava um pequeno lago. O protagonista rapidamente desceu a pequena montanha de areia, se aproximando do lago. Ficando para trás, Theoden estalou a língua, sabendo o que enfrentariam. O protagonista correu até a água e mergulhou a cabeça. Ele fechou os olhos, sentindo o frescor que contrastava com o deserto escaldante. Enquanto sentia uma imensa felicidade, Zeon abriu os olhos e viu um brilho de luz no fundo do lago se aproximando rapidamente. Zeon também começou a se sentir sonolento, até que ouviu o velho gritar: "Acorde, seu cabeça oca!" Theoden correu até Zeon para tentar salvá-lo. O lago diante deles era muito mais fundo do que podia se ver do lado de fora, e, nas profundezas dele, uma fera marítima abissal com uma antena luminosa na cabeça atacou, sua boca aberta preparada para engolir o humano que bebia de sua água. Theoden agarrou o protagonista pela camisa, puxando-o para trás. O grande bagre pulou para fora do lago, espirrando água em todas as direções. Theoden foi rápido, pulando na direção da fera enquanto sacava sua espada. Com o golpe afiado, ele fez o monstro cair de volta no oásis. Zeon olhou para cima, boquiaberto com a surpresa de ver, pela primeira vez, um arco-íris criado com os respingos d'água. Theoden jogou o grande peixe, ensinando sobre ele a Zeon. Esse era um fulgorge. Ele usa a luz na testa para atrair e devorar suas presas. O velho de repente suspirou e antes que Zeon visse, ele o atacou com um soco. Enquanto Zeon ainda tentava entender o que havia acontecido, o velho bravejou: "Você já esqueceu tudo que eu te ensinei? Você realmente acha que é algum espertinho agora depois de se adaptar um pouco a este lugar? Idiotas como você são os primeiros a perder a vida em um deserto como este." O protagonista assentiu, entendendo o erro. Theoden então ordenou: "Tire a pele." O protagonista idiotamente perguntou: "Tirar a pele de quê?" Rangendo os dentes por precisar explicar tudo, Theoden afirmou que um fulgorge era um monstro de rank C. A pele da barriga dele era macia e elástica, perfeita para um sobretudo. Por isso, ele deveria tirar a pele do monstro e fazer um sobretudo. Confuso, o protagonista perguntou se o velho precisava de um sobretudo. Theoden pensou que enlouqueceria com tantas perguntas idiotas. Ele gritou na cara do garoto: "Não para mim! Para você, idiota! Você está ficando cada vez mais burro!" Com as orelhas feridas, o protagonista sorriu, se desculpando. Quando se aproximaram do fulgorge, o velho explicou que, embora ele tivesse mudado bastante, ainda se parecia com um peixe que viveu na terra há muito tempo. Acreditando que era a primeira vez de Zeon vendo um peixe, ele o mandou dar uma boa olhada. Zeon ficou surpreso ao ouvir que aquilo era um peixe. Realmente era a primeira vez dele vendo um, por isso foi construída uma profunda primeira impressão. Peixes são assustadores. Zeon aproximou a adaga do corpo do peixe, mas, mesmo pressionando, não conseguiu perfurá-lo. Theoden, deitado próximo, comentou:
Você está coçando as costas dele? Este peixe morto pode voltar à vida já que você está coçando tão bem. O protagonista estalou a língua, pois aquilo era mais difícil do que ele pensava. Ele acabou tendo uma ideia e, enquanto tentava manter a concentração, controlou a mana, imbuindo-a na adaga. Deixando a adaga mais afiada, ele conseguiu cortar a pele do peixe. Após obter a pele do peixe, o protagonista cortou uma das escamas do peixe para usá-la como agulha. Então utilizou os tendões da fera como linha de costura. Quando terminou seu trabalho, seus olhos brilharam de emoção, mas logo percebeu que o sobretudo que fez era completamente horrível, caindo de joelhos em depreciação. Até mesmo The Jordan zombou. Você transformou o peixe em lixo, parabéns. Como possuíam material o suficiente, Zeon tentou fazer um novo sobretudo. Quando a noite chegou, Zeon finalmente terminou sua nova roupa, dessa vez com muito menos retalhos. Após falhar 8 vezes, ele conseguiu vestir-se bem o suficiente para não sentir frio à noite e se proteger do calor durante o dia. De repente, Zeon ouviu o velho o chamar e segurou o sobretudo como se fosse sua própria vida. Eu não vou dar isso a você. O velho o mandou parar de falar besteiras e, carregando uma grande bola, mandou-o comer. O protagonista se assustou, perguntando o que era aquela coisa nojenta. The Jordan explicou que a bola gigante em sua mão era a bile do Fulgorge, um remédio precioso. Ele instruiu Zeon a comer tudo, sem deixar sequer uma grama para trás. Zeon perguntou o que aconteceria se ele não comesse. O velho zombou. Bem, eu acabo com você. O velho jogou a bile do peixe para Zeon. O protagonista comeu rapidamente, mastigando forçadamente. Após dar as primeiras mordidas, ele percebeu algo. Aquilo era como comer uma nuvem. Ele não ficava cheio de maneira alguma enquanto comia, consumindo cada vez mais. Quando Zeon terminou de comer, The Jordan o chamou. Ei, idiota! Hora de queimar. Na voz do velho, que fazia um churrasco de peixe, havia zombaria. Assim que Zeon perguntou o que ele queria dizer com aquilo, sentiu uma chama dentro de seu corpo. Zeon sentiu seu corpo ferver. Ele levou as mãos à garganta, que perdia a capacidade de respirar. Ele sentiu que o corpo não estava apenas se tornando mais quente, mas que sua mana estava enlouquecendo. A agonia era como a de engolir um sol. Enquanto Zeon continuava a gritar de dor interna, The Jordan o mandou resistir. O velho falava filosoficamente. Tudo aqui é como um oásis. Ele nada na maré e desaparece como se nunca tivesse existido. Assim o ciclo da vida continua. Enquanto o velho filosofava, Zeon caía no chão, gritando e o amaldiçoando, pedindo ajuda. O velho apenas olhou para ele antes de mandá-lo calar a boca, pois iria dormir. A noite passou com Zeon gritando durante todo o tempo. Quando o sol já estava alto no céu, ele acordou. O velho surgiu acima dele. Você acordou, idiota? O protagonista se assustou, quase pulando de medo. The Jordan perguntou se ele havia dormido bem, porém Zeon havia desmaiado, não dormido. O velho perguntou como estava o corpo dele e, ao checar, Zeon se surpreendeu. Ele se sentia tão leve quanto as areias, seus músculos endurecidos e o controle de mana melhorado. Testando o controle da areia, Zeon percebeu que havia crescido imensamente em pouco tempo. The Jordan explicou que havia sido por causa da bile do peixe. Esse era um remédio precioso encontrado por viajantes do deserto. Ele reunia poder ao encarar o sol e a areia. O valor dele era muito maior do que pedras de mana. Ele parabenizou Zeon, já que a bile funcionou muito bem para ele. Zeon, ao descobrir que aquele era um item precioso, questionou por que o velho o deu a ele. A resposta foi óbvia. Porque você é fraco. Eu preciso que você seja útil, já que vai ficar ao meu lado. O protagonista agradeceu, rindo ao afirmar que se tornaria mais útil. The Jordan o mandou calar a boca e comer o peixe. Não vamos embora até que você coma o Fulgorge inteiro. O sol estava alto no céu. 4 dias haviam se passado, e todo o peixe gigante havia se tornado apenas ossos. The Jordan chamou o garoto para irem embora. Com um sorriso, Zeon vestiu o casaco, até mesmo passando a liderar a caminhada. A dupla foi atacada por tempestades de areia. Zeon, no entanto, conseguia se proteger contra elas, aproveitando carne seca enquanto viajavam. The Jordan, no entanto, estava enfrentando a tempestade de areia como se fosse apenas uma brisa. The Jordan não havia falado por dias. Já faziam 2 semanas. O protagonista perguntou se o velho sabia ao menos o caminho por onde teriam que viajar. Sendo ignorado, Zeon não percebeu o monstro deitado na areia até que ele se ergueu atrás dele. A formiga gigante o atacou, mas o jovem não se assustou, eliminando-a sem sequer precisar olhá-la, usando um espeto de areia. Suspirando, o protagonista continuava a reclamar.
Por quanto tempo mais temos que andar? Ele ouviu um barulho atrás dele e viu que a formiga ainda estava viva. Com os pés na areia, o protagonista a usou como sonar. Abaixo da areia, ele sentiu inúmeras criaturas se movendo. O protagonista se abaixou, preparando-se para atacar. Nos últimos dias, ele já havia aprendido. Se atrasasse, o velho o puniria. Ao dar um soco na areia, Zeon a fez se mover, revelando os diversos monstros. Quando todas as formigas foram reveladas, Zeon começou a apontar o dedo para elas, murmurando: explosão! A areia abaixo das formigas gigantes explodiu, perfurando-as. O protagonista voltou a caminhar, adorando a tempestade que havia espalhado areia por toda parte. Porém, quando percebeu, o velho Deorden já estava distante. Enquanto Zeon reclamava, uma das últimas formigas, que havia sido capaz de sobreviver, começou a bater suas presas. Zeon estava tentando perseguir o velho sem senso de camaradagem. Foi quando o jovem, com o alcance de detecção de apenas 10 metros, sentiu o chão tremer. O protagonista sempre estava em guarda, nunca perdendo o foco em seus arredores. Assim, ele poderia reagir imediatamente, assim que qualquer fera mágica aparecesse. Entretanto, o que Zeon sentiu naquele momento foi diferente. O que ele sentiu existir abaixo das areias era melhor descrito como puro terror do que como uma mera fera. Dezenas de formigas pularam para fora das areias ao redor de Zeon. O protagonista não queria acreditar na quantidade de monstros que mais parecia um massivo exército. O protagonista gritou para o velhote, avisando que havia muitos monstros. Deorden, longe o suficiente para ficar em segurança, sentou-se no chão, apenas observando. Zeon decidiu não mais depender do velhote como se fosse uma criança, principalmente por saber que Deorden já devia ter sentido antecipadamente os monstros e não dito nada. Usando seu controle, o protagonista criou espirais de areia como espinhos gigantes para cumprir a missão. Ele sorria, adorando o desafio de enfrentar os malditos insetos gigantes. Os espinhos de areia atacaram as formigas, explodindo ao tocarem em suas duras carapaças. As formigas desapareceram na nuvem de areia, porém, logo uma passou por ela, atacando Zeon. O protagonista evitou as presas do monstro saltando por cima dele. Zeon bravejava de irritação. Quantos desses malditos existem? Eles não têm vergonha de atacar em grupo? As palavras de ódio não funcionaram, pois as diversas formigas gigantes continuaram a atacar em grupo, saltando sobre ele. A areia remexida cobriu toda a área onde a batalha acontecia. Após desaparecer em meio à areia, o protagonista criou um bloco sólido e o usou como prancha para erguê-lo no ar. Ele escapou, se afastando do formigueiro. Agora que havia escapado, queria se manter em um lugar alto para entender a situação antes de voltar a lutar. Porém, repentinamente, Zeon se sentiu sendo puxado. As formigas haviam subido umas sobre as outras até alcançá-lo no ar. Zeon achou que aquilo só podia ser piada. Não havia como os monstros serem tão inteligentes. O protagonista foi puxado pelo pé. As dezenas de formigas que haviam subido umas sobre as outras o derrubaram de volta no chão. O protagonista sofreu feridas internas, tossindo pesadamente. Caído no chão, ele manchou as areias de vermelho enquanto tossia, tremendo. Fracamente, Zeon olhou para cima, olhando em direção ao velho Deorden. O velho não o ajudaria, então Zeon sorriu como um louco. É melhor que você veja como irei sobreviver a isso. Cercado pelas formigas que iriam devorá-lo, Zeon conseguia se manter sorrindo. Deorden permaneceu sentado, vendo a batalha. Ele gostou da atitude do jovem e o analisou. Sua habilidade é uma bênção incomparável neste mundo que se tornou um deserto. Você provavelmente deve estar repleto de ambição, pensando em retornar a Nova Seul e assumir o domínio daquele lugar, sem nem perceber que pode ser a presa mais valiosa. Se havia uma coisa que não mudou mesmo depois do colapso do mundo, era a ganância de tolos sedentos por poder e de mentes rígidas. O poder dos despertados era o maior dos poderes. Não havia nada que eles cobiçariam mais do que a habilidade de controle de areia dele. Assistindo à luta, Deorden perguntou ao distante jovem: "Você quer se tornar forte? Você quer sobreviver? Se conseguiu sobreviver até agora como um ser fraco, então agora é hora de sobreviver como um despertado." Fincando a espada no chão, o velho gritou: "Nesse mundo insano, tente sobreviver até o fim." A tragédia de 100 anos atrás havia sido registrada como uma brilhante luz que caiu do céu.
Porém, para aqueles que viviam naquela época, o fogo e a destruição que se espalharam eram muito mais do que isso. Memórias rasgadas das pessoas amadas eram tudo o que restava vividamente para aqueles que sobreviveram. Para Dayorden, sobreviver significava cruzar uma linha sem fim entre a vida e a morte, carregando o fardo de uma vida. Voltando a prestar atenção à batalha, o velho se perguntou: ele não vai perder contra esses monstros, vai? Zeon já parecia ter enlouquecido e falava com as formigas. Vocês não conseguem sentir que estão todos ferrados? As formigas não atacavam, como se sentissem o perigo. Ao redor de Zeon, ele havia criado uma esfera de alta pressão com a areia, que girava intensamente. O míssil de areia foi disparado. A areia condensada viajou na direção dos monstros, girando com intensa pressão. Com seu poder amplificado por dezenas de vezes, o míssil de areia explodiu, para a comemoração de Zeon. Esse é o fim de todos vocês! O jovem se vangloriava intensamente por derrotar os monstros. À distância, o velho Dayorden conseguia ver a animação do jovem. Zeon, que havia criado diversos dos mísseis de areia, ficou esperando. Ele já havia explodido diversas partes do deserto, e todas as formigas haviam desaparecido. O protagonista comemorou consigo mesmo, bravejando: "Você viu isso, velhote? Eu acabei com todos esses bastardos." Foi nesse momento que ele sofreu um ataque por trás. Uma outra formiga havia surgido, uma que Zeon não havia sentido. Ela o agarrou com as garras, levantando-o. Zeon sentiu seus poderes enfraquecerem, como se estivessem sendo cancelados. Era impossível tais feras possuírem uma habilidade de nível tão alto. Então, para ele, só podia ser veneno que estava bloqueando seu fluxo de mana. Preso pelo monstro, Zeon se negou a desistir. "Seus malditos! Vocês acham que eu vou perder assim?" Porém, ele não conseguiu se soltar e foi arrastado pela formiga ao desmaiar. Quando o protagonista acordou mais uma vez, descobriu estar dentro do formigueiro. Várias câmaras sombrias o faziam ver apenas o brilho dos olhos das formigas. Ouvindo algo rastejar em sua direção, o protagonista olhou para o lado e descobriu larvas gigantes se arrastando em sua direção. As larvas subiram em cima do protagonista para devorá-lo. As larvas prenderam suas presas afiadas nos braços de Zeon. Mesmo sentindo dor, ele não conseguia se mover. Seu fim estava chegando. Com a mente enfraquecendo, o protagonista se aproximou de desmaiar mais uma vez. Porém, foi então que ele voltou a se mover, esmagando as larvas ao redor dele. As formigas que o observavam se surpreenderam. Mesmo fracamente, Zeon continuou a atacar as larvas, esmagando-as com as mãos. Enlouquecidamente, ele gritava: "Mesmo quando minha vida passa diante dos meus olhos, nenhuma boa lembrança me vem à mente. Isso é muito injusto. Meu fim não será assim, suas malditas formigas." Nesse momento, das linhas presentes no braço de Zeon, uma segunda brilhou intensamente. A areia explodiu ao redor do protagonista quando ele a controlou. Uma tempestade foi criada dentro do formigueiro, alertando as formigas. Fazendo parte do formigueiro desmoronar, Zeon mais uma vez criou os mísseis de areia. Com os mísseis prontos, ele olhou para as mãos, sentindo que seu poder havia aumentado. Seu rank havia subido, o efeito do veneno havia passado, e agora sua estamina e mana estavam de volta. A segunda marca no braço de Zeon confirmava que ele havia evoluído. Ele estava impressionado com o poder e a quantidade de mana que possuía, agora que havia saído do rank F. Ainda assim, ao olhar para o lado, viu a grande formiga-mãe, que sequer havia recebido um único arranhão ao ser atingida. O caminhar da formiga gigante abalava todo o formigueiro enquanto perseguia o protagonista. Zeon tentava ser rápido, jogando mísseis de areia para tentar pará-la. Os mísseis lançados pelo protagonista caíram novamente sobre a formiga gigante, mas, além de fazê-la recuar levemente, não causaram nenhum grande dano mais uma vez. O protagonista amaldiçoava o monstro. Ele rasgava o chão com os dedos, sentindo-se impotente por não conseguir derrotar aquela coisa. Já tendo atacado inúmeras vezes a fera e nunca conseguindo feri-la, ele tentou pensar em um método para passar pela armadura impenetrável. Sem quebrar ou perfurar a armadura, Zeon pensou em um método para passar por ela. Ele começou a controlar as areias novamente, pensando em derrubar o monstro ainda com a armadura. A areia controlada por Zeon começou a envolver a grande formiga. Porém, entre as presas e a boca da formiga, uma esfera de luz surgiu. Zeon tentava fazer as areias engolirem a formiga, que de alguma forma se defendia com a esfera de energia. O protagonista se esforçava ao máximo, porém aquela esfera de energia causava danos ao seu corpo, principalmente aos ouvidos,
como um ataque de alta frequência. Ondas de som o atacavam constantemente. Poderosamente, elas também bloquearam as areias que tentavam engolir a formiga. Encarando o monstro que esteve se escondendo durante todo esse tempo, o protagonista o desafiou a ver quem iria perecer primeiro. Usando toda a sua energia, os olhos de Zeon brilhavam com um intenso dourado cor de areia. Ele bravejou ferozmente, usando toda a sua mana. Porém, foi nesse momento que ele sentiu algo quebrar. Zeon não entendia o que estava acontecendo. Tudo o que sentia era seu corpo cair em um vazio sombrio. Antes que algo acontecesse, Zeon foi segurado pelo velho, que zombou. "Caramba, você é fraco demais." Vendo o garoto prestes a desmaiar, tentou acordá-lo. "Se você dormir aqui, seu rosto vai ficar torto." Ouvindo a provocação, o protagonista sorriu, feliz em ver o velho. "Já que você está aqui, eu vou deixar você dar o golpe final." Theoden sorriu ao ver o garoto ser tão ingrato, mas agradeceu por ele não ser tão inútil. Já tendo derrotado a grande formiga, ele explicou que ela era chamada de Formiga Rainha Lobo, um monstro rank C, mais forte que o jovem. O velho elogiou Zeon por não desistir, mesmo enfrentando algo tão forte. Por isso, ele merecia viver. Mesmo diante de toda a explicação, Zeon sequer conseguia ouvir, já que seus ouvidos estavam doendo. Descobrindo o estado do jovem, Theoden o agarrou pela camisa. Pendurado pelo casaco, o protagonista perguntou o que o velho estava fazendo. Theoden o levou até uma esfera que estava onde a formiga rainha havia sido eliminada. A esfera brilhava como cristal. Curioso, o protagonista perguntou o que era aquilo. Como Zeon não estava ouvindo, Theoden escreveu na parede: "Ovo da rainha. Coma e ficará bom. Tem gosto de morango." Zeon não acreditou que o velho queria que ele comesse outra coisa. Olhando para o ovo de cristal, o protagonista se perguntou se aquilo era realmente comestível. Zeon questionou Theoden se ele não ficaria doente como aconteceu quando comeu a bile do peixe gigante. O velho falou alguma coisa, porém Zeon não conseguia ouvi-lo por causa dos ouvidos estourados. Ele tomou a decisão de comer aquele ovo, já que o velho havia mandado. Mesmo não sabendo o que era um morango, esperou que fosse algo bom. Ao engolir o ovo, o protagonista se levantou alegremente. "O que é isso? É tão bom!" Antes que pedisse por mais, Zeon sentiu uma intensa dor por todo o corpo. Espinhos haviam perfurado de dentro para fora o corpo de Zeon. A dor era suficiente para que alguém perdesse a própria mente. Os ovos da formiga rainha eram extremamente tóxicos. Mesmo uma pequena quantidade forçava os órgãos internos de um corpo humano a se inverterem e se romperem violentamente. Em outras palavras, qualquer pessoa que os consumisse teria todos os órgãos internos perfurados e virados do avesso, até enlouquecer de dor. Zeon gritava loucamente: "O que você me fez comer?" Theoden coçava os ouvidos, reclamando do barulho. "É melhor que se acostume, pois, para sobreviver, você vai ter que comer muita coisa louca." Zeon não imaginava como conseguiria se acostumar a isso. Tentando aguentar, ele sentiu o estômago se revirando e algo subir até sua boca, levando-o a vomitar, pintando o chão de vermelho. Com isso, a dor que sentia internamente cessou. O protagonista saltava alegremente, se recuperando da dor ao se curar completamente. Zeon, que pensou que finalmente poderia confiar em alguém, se perguntou se era idiota por fazer isso. Foi após comemorar efusivamente que Zeon desmaiou mais uma vez. O velho se aproximou do corpo da rainha formiga e enfiou a mão dentro do corpo dela. Ele procurou algo e, ao encontrar, puxou para fora. Theoden sorriu alegremente. Como esperado, a pedra de mana de um monstro está em um nível completamente diferente de pedras mineradas. Demos a sorte grande. Theoden ficou satisfeito, pois até mesmo o corpo da formiga parecia útil, então decidiu levá-lo consigo. A espada Cryon, ao lado do velho, exalou uma energia repentinamente. Theoden a olhou, como se entendesse o que ela queria dizer. Certo, eu sei, mas não há outra escolha, não é? Se você é fraco, é destino encontrar seu fim mais cedo do que os outros. Ele olhou para o corpo de Zeon e o ignorou, indo embora, até parar levemente e avisar ao garoto. Você já entendeu o que estou falando, não é? Vamos, não temos muito tempo. Quando Zeon acordou, se deparou com o velho olhando para ele de perto. Assustando-se, ele explodiu as areias como um ataque. Theoden não sofreu nada, apenas tirou a areia de suas roupas. Que garoto rude! Por que está jogando essa areia em mim, moleque? Vendo dezenas de mísseis de areia ao redor de Zeon, Theoden se surpreendeu, pois o garoto estava muito mais poderoso agora. Zeon jogou todas as esferas de areia contra Theoden, descontando sua raiva, mesmo que no fim das contas, o velho fosse forte demais para ser afetado por seus ataques.
Se levantando, o protagonista continuou a atacar ao controlar a areia do formigueiro. Por que você fez isso comigo? Os olhos de Zeon brilhavam com uma luz intensa. Sua expressão era a de alguém descontrolado. Eu nunca irei perdoá-lo. Zeon controlou a areia para cortar as estalactites do teto do formigueiro. Os pedaços de pedra se desprenderam, todos caindo sobre Daeorden. Tendo usado seu poder, Zeon arfou, levemente cansado, avisando: "E é por isso que você não devia ter me traído." Nesse momento, a voz do velho Daeorden ecoou. "O que você está fazendo, cabeça oca?" Afastando todas as pedras, o velho se revelou intacto e explicou que o ovo da rainha era um ingrediente que mexeria com o corpo dele, mas não deveria ser tão ruim a ponto de enlouquecê-lo. Se recuperando, o protagonista estava surpreso que Daeorden não havia sofrido nem mesmo um arranhão. O velho suspirou, questionando por que iria envenenar Zeon quando poderia eliminá-lo sem precisar passar por toda essa dificuldade. O protagonista, no fim, percebeu que o velho estava certo. Como Zeon ainda não havia entendido o que havia comido, o velho explicou: "O ovo da formiga rainha é um veneno mortal que retorce suas entranhas, mas, por outro lado, também extrai as impurezas e os resíduos de todos os cantos do seu corpo. Pode ser um veneno mortal ou um remédio divino, dependendo da forma como é usado. Aquele ovo expelia as impurezas do corpo de quem o comia e preenchia essas áreas com mana." Ele perguntou ao jovem se ele não sentia que havia ficado mais forte quando o atacou. O protagonista ficou em seus caminhos de mana, que haviam ao menos triplicado em densidade. Olhando para o velho, o protagonista correu na direção dele, o abraçando enquanto chorava. "Sinto muito por duvidar de você. Devo ter perdido a cabeça. Não sei o que me deu." Daeorden não se importou tanto. Sim, seu cabeça oca. Entendi, então se afasta. Eu não quero o abraço de outro cara." Zeon continuava a chorar. Tendo voltado a ouvir, ele estava muito feliz por ter sido curado pelo ovo que o velho o mandou comer. Daeorden ainda não acreditava que um jovem tão grande estava chorando. O velho da grande espada sabia que o jovem realmente podia não ter conseguido sobreviver. Ele havia sobrevivido justamente por ser forte. Zeon seria inútil se não se tornasse mais forte rápido, mas Daeorden alertou a si mesmo por ter apostado a vida dele. Após tudo se resolver, ele agarrou Zeon, colocando-o embaixo do braço. "Vamos embora." O protagonista perguntou por que ele o agarrava novamente. O velho sorriu maliciosamente, então apontou para cima. "Estamos ficando sem tempo, então vamos pelo caminho mais rápido." O protagonista começou a suar, desesperado. No deserto, pequenos escorpiões vagavam tranquilamente, até que o chão abaixo deles explodiu. O topo do formigueiro foi aberto, por onde Daeorden apareceu, segurando um jovem embaixo do braço enquanto gargalhava. "Eu te falei que seria mais fácil assim." Zeon só queria que o velho se movesse como pessoas normais. O velho revelou o porquê precisavam ser rápidos. "Não fui eu quem dormiu por 4 dias seguidos." Ele brincou. "Você tem um corpo tão frágil. Como vai casar alguém assim?" Nesse momento, o velho notou algo. Zeon percebeu que havia algo errado, pois nunca viu o velho ficar surpreso. Ele olhou na direção para onde o velho olhava. Daeorden, o carregando pelo céu, sobrevoou uma gigantesca tartaruga de pedra. Mesmo estando a quilômetros de distância da tartaruga, ela era tão grande quanto uma cidade, a ponto de conseguirem vê-la claramente. Daeorden amaldiçoou. "Nos deu uma folga, droga. Essa é a fortaleza móvel, Archelon." O velho explicou que aquela era uma tartaruga monstro de rank B, uma fera cuja estatística de defesa superava até mesmo monstros de rank A. Pessoas modificavam a casca da tartaruga, a domavam e a usavam como montaria. Zeon quase enlouqueceu ao descobrir que tais tartarugas se tornavam o pet de alguém. Zeon ergueu a cabeça boquiaberto. A tartaruga havia diminuído a distância rapidamente. Com a fera gigantesca próxima deles, Daeorden comentou: "O mundo é vasto. Existem até mesmo aqueles que conseguem montar um monstro como esse." A grande tartaruga Archelon pareceu olhar para os dois no chão do deserto. O velho mandou Zeon dar uma boa olhada nela. De repente, da Archelon, alguém saltou, pousando diante de Zeon e Daeorden. A pessoa que surgiu comentou: "Olha quem é! Eu não tinha certeza já que estava muito longe, mas é realmente você!" O protagonista, com medo, começou a controlar um pouco de areia, até que o velho o mandou parar de enlouquecer. O velho diante deles possuía uma grande barba e um monóculo, dando uma aparência muito mais velha. Com sua boca desdentada, ele cumprimentou: "Muito tempo sem vê-lo, Daeorden."